capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Gálatas 6, do verso 1 ao verso 5. E vamos começar lendo a passagem. Gálatas 6, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor, palavra do nosso Deus, dirigida à igreja da Galácia, pelo apóstolo Paulo. E é dito assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Esse é um texto que fala de auxílio mútuo e responsabilidade pessoal. Eu penso que esse é um texto muito apropriado para essa noite, para esse momento da história da igreja. E eu quero tornar esse momento que estamos vivendo num momento pedagógico para a gente. O texto trata de questões que eu considero serem muito importantes para a gente nesse momento da vida da igreja. Depois que a gente fez hoje pela manhã, e depois que eu parei para refletir um pouco nessa questão, Paulo faz 3 coisas na passagem, e a gente vai ser orientado por ela, ou por elas. Primeiro ele fala desse irmão que foi surpreendido em alguma falta, um irmão faltoso, que não é perfeito e que cai em pecado. Depois ele fala do que a igreja tem que fazer por esse irmão. Isso vai aparecer especialmente no verso 1. Depois então ele vai falar de 4 atitudes que a igreja deve assumir depois da correção, ou durante o processo da correção. Então o que eu espero, irmãos, é fazer a exposição da passagem e fazer os irmãos entenderem a importância desse assunto para nós. E eu tenho algumas motivações no meu coração. A primeira delas é que eu sei que nós precisamos ser lembrados dessa responsabilidade que o apóstolo estabelece nesse texto. Nós fomos colocados como igreja, juntos nesse lugar, para que também sejamos responsáveis uns pelos outros. E já se fez uma crítica à igreja, que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos pelo caminho. A igreja é um dos poucos exércitos que, depois de um dos seus combatentes ser alcançados pela arma do inimigo, ao invés de voltar para resgatá-lo, acaba abandonando ele na trajetória. Não sei se você viu esse filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Essa é uma história belíssima, que é uma crítica que levanta contra a igreja. A igreja às vezes se comporta como se o exército da igreja não precisasse de restauração, de responsabilidade, de cuidado mútuo. Segunda motivação, irmãos, é que eu penso que essa passagem tem muito para dizer para aqueles irmãos que eventualmente caiam em alguma falta. E eu quero mostrar a provisão que Deus tem para esses irmãos. Quero mostrar que há um caminho de restauração estabelecido pela Escritura. E mais, se eu e você amanhã formos alvo dessa passagem, entendermos também o que a igreja precisa fazer no nosso caso e o que a palavra de Deus estabelece para o nosso caso também. E a minha terceira e última motivação é que essas atitudes do texto, lamentavelmente, não têm sido observadas em muitas ocasiões pela igreja do Senhor Jesus. Mas como a gente falha nessa área,
como a gente não faz o que a Escritura manda e acabamos sempre colocando os pés pelas mãos nessa área. Como às vezes uma série de conflitos, problemas e dificuldades surgem na igreja, porque nós não somos capazes, não temos a coragem, não temos a compreensão de que a Escritura prevê atitudes muito claras que devem ser tomadas na relação com esses irmãos faltosos. E eu penso, amados, que a gente precisa aprender isso aqui. Aprender isso de uma vez por todas. E não permitir nunca, jamais, que as nossas atitudes diante de situações como essas sejam diferentes daquela que a Escritura prevê e determina. Então vamos começar olhando qual é o caso aqui apontado pelo apóstolo para nós. Ele fala então, no verso 1, nessa primeira frase do texto, o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vamos parar aí. Primeiro, ele está se dirigindo a irmãos e falando também de um outro irmão. Não há no texto nenhum indício de que ele está falando de uma pessoa incrédula, de alguém fora da igreja, de alguém que não partilha da comunhão dos santos. Irmãos, se algum de vós for pego em alguma falta, então ele está falando de irmão para irmão. Não é? Eu gostei dessa frase. Tem aquele comercial que fala de mulher para mulher. Aqui é de irmão para irmão. E eu não vou fazer o comercial da loja, porque eu não estou ganhando nada com isso. Então, de irmão para irmão. E o que acontece? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, o que essa frase está dizendo? A frase no português dá para a gente a impressão, primeira, de que o irmão estava atrás da moita, com a boca na botija, e alguém, haha, irmão, te peguei. A ideia que tem aqui é que parece que o irmão estava se escondendo, estava atrás da moita, e alguém foi lá e apontou o dedo, acusou, surpreendeu ele na falta que ele estava cometendo. Carlinho lembra bem desse negócio, quando pegava o biscoito escondido lá, né? Estava comendo e pá, peguei. A ideia que se tem é essa num primeiro momento, mas não é isso que Paulo está dizendo. O texto não está falando de alguém que, estando envolvido com o pecado, foi surpreendido nesse sentido. A ideia aqui é uma outra ideia. A ideia é que esse irmão, que está sendo apontado no texto, foi surpreendido pelo pecado, pela falta. A gente não sabe se esse irmão não tomou as medidas preventivas para evitar o pecado. O fato é que uma tentação forte, uma tentação avassaladora, um pecado veio e se avizinhou da vida desse irmão. Esse irmão talvez tenha errado em não ter sido prudente em avaliar melhor a sua vida. Ele foi surpreendido pelo pecado e falhou porque estava despreparado para ele, para a tentação. Não é alguém, irmãos, que premeditou o pecado. Não é alguém que planejou o pecado. Não é alguém que elaborou previamente um plano na direção do pecado. É bom que se diga que crente verdadeiro não planeja pecado. O pecado na vida do crente verdadeiro é sempre um acidente. É sempre uma surpresa desagradável. Lembra que o apóstolo João já disse que quem nasceu do alto não vive habitualmente no pecado. Não é que ele não peque, mas o pecado é sempre, no caso dele, uma surpresa desagradável. Ele foi subjugado pela tentação, vencido por ela e levado ao pecado. Paulo então está falando aqui de um irmão que foi surpreendido pela falta, pelo pecado. Ele então agora está envolvido por aquela situação e, portanto, ele não planejou aquilo que estava acontecendo, o que está acontecendo. E ele então, de uma maneira
displicente, imprudente, sem se preparar, foi acometido pelo pecado. Aqui temos algumas lições já para a gente, irmãos. Eu queria, à medida que for fazendo o texto, a exposição, ir aplicando a passagem para nós. Olha, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que essa é uma possibilidade real, irmãos. Quando Paulo estabelece essa verdade sobre um suposto irmão que foi surpreendido pela falta, ele está falando de uma coisa que é muito mais frequente de acontecer do que a gente gostaria que acontecesse. Primeira coisa, irmãos, é que isso aqui não é uma coisa estranha para a gente, ou não deveria ser. Você lembra que o Senhor Jesus uma vez advertiu os seus discípulos de que o espírito está pronto, não é, irmãos? Mas a carne é fraca. E a gente pode ser tentado de tantas maneiras, de tantas formas, e o tempo todo a gente está com a possibilidade real de sermos surpreendidos pelo pecado. Segunda coisa que esse texto lembra para a gente nessa primeira frase: a necessidade, irmãos, de vigilância da nossa parte. Olha, em geral, irmãos, esse quadro aqui se estabelece não como resultado de uma queda repentina. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com relação a quem foi surpreendido pela falta. Essa pessoa, em geral, veio fazendo pequenas concessões, foi permitindo que passos mais graves e mais desafiadores fossem sendo dados na direção do pecado. É aquela história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A ideia é de alguém que perdeu a vigilância, que foi permitindo que o pecado começasse a seduzir. E esse processo vai sendo levado avante, pouquinho por pouquinho, tintim por tintim, até que a pessoa se veja completamente enredada, completamente subjugada. A ideia aqui, irmãos, é que a gente precisa lembrar que nós precisamos de vigilância o tempo todo, irmãos. O tempo todo. Eu e você somos muito mais fracos do que a gente gosta de admitir. E o crente não deve estar preocupado apenas com o pecado em si, mas com tudo aquilo que pode induzi-lo ao pecado. É bom que a gente aprenda a cortar o mal pela raiz. A ideia é que a necessidade de vigilância não se instaura apenas com relação ao pecado, mas também com relação a tudo aquilo que nos conduz em direção a ele. Mas às vezes é importante abrir mão de determinadas companhias, porque as companhias podem corromper a gente. É importante abrir mão de determinados lugares. Não é que os lugares sejam maus em si e as companhias sejam más em si, mas elas acabam promovendo, acabam abrindo a nossa guarda em direção ao pecado. É importante ter clareza do que a gente assiste, do que a gente lê, tipo de conversa que entra na nossa cabeça, tipo de conversa que sai da nossa boca, porque essas coisas revelam possibilidades para que o pecado se aproveite disso e nos vença. Eu contei aqui a história do diácono que, no interior, chegava sempre bêbado na igreja, e o pastor foi dar uma dura nele uma vez, e falou: rapaz, o que está vendo? Você chega sempre bêbado. Ele explicou: pastor, é o seguinte, é que eu venho de cavalo e não tem um lugar onde eu posso prender meu cavalo aí na frente, igreja do interior e tal, não tinha lá junta para prender o cavalo. Ele então ia prender o cavalo em frente ao bar. Ele ali prendia o cavalo em frente ao bar, o bar, a bebida, a cerveja e tal, e ele acabava sendo envolvido lá pela situação e chegava na igreja bêbado. Moral da história, irmão: veja onde você está amarrando o seu burro. Porque dependendo de onde você o amarre, isso pode ser uma grande tentação para você. Então a primeira coisa aqui, irmãos, é necessidade de vigilância. Terceira lição, e eu vou malhar em ferro frio, vou lembrar uma coisa que todo mundo sabe,
Paulo afirmar, se alguém for surpreendido em alguma falta, está lembrando para a gente uma coisa: nenhum crente é perfeito. Nós não alimentamos a ideia de que podemos experimentar perfeição na terra. Há uma corrente dentro do evangelicalismo no mundo que confia, acredita e apregoa que o crente pode ser perfeito. Um pastor e um pregador muito conhecido chamado John Wesley, um homem de Deus, entendia que o crente pode chegar a um nível de perfeição em santidade. Nós não cremos nisso, irmãos. Apregoamos para todo mundo que o crente não é perfeito. A perfeição é o alvo que a gente tem. Até porque o Senhor Jesus disse para a gente: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É o alvo. Não é atingível para nós nessa vida. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo para sermos então perfeitos em Cristo. Mas por ora não somos perfeitos. E admitimos que é possível que um crente seja surpreendido em alguma falta. Então, irmãos, ao contrário daquela atitude que a gente tem às vezes, atitude de admiração, né? Oh, olha o que aconteceu lá. Aquele pastor estava metendo a mão no dinheiro da igreja. Aquele pastor adulterou. Oh, nem te falo. Oh, calma, irmão. Você não deveria reagir assim. Nós não somos uma comunidade de gente perfeita. Não somos uma comunidade de anjos. Somos uma comunidade de pecadores, arrependidos, redimidos, mas ainda assim, pecadores. E às vezes as pessoas culpam, né, a igreja. Não, porque aquela igreja lá é uma igreja que não serve para nada. Porque lá acontecem coisas. Porque o evangelho não funciona. Bota a culpa na igreja, a culpa no evangelho, não é? É um ledo engano pensar assim, irmãos. O próprio evangelho já prevê que muitos crentes podem, na trajetória deles, caírem em falta. O problema não está no evangelho, não está no Senhor da igreja, está em nós, que muitas vezes não cumprimos, não obedecemos o que Ele determina que nós façamos. Isso, portanto, não deveria nos surpreender, porque crentes não são anjos, não são perfeitos, são passíveis de caírem e se envolverem, serem surpreendidos por falta. O que a igreja então faz diante desses casos? Segunda coisa que o apóstolo diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, e o texto completa: vós que sois espirituais, corrigiu. Vamos parar aí. Primeiro ele fala assim: o que a igreja tem que fazer é corrigir esse irmão. Vamos primeiro pensar um pouquinho nessa expressão aí: vós que sois espirituais. Deixa eu fazer uma provocação aqui para os irmãos. Quem aqui é espiritual, levanta a mão. Amém, irmão? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem é carnal, irmão? Levanta a mão. Quem não é coisa nenhuma? Quem não sabe responder? Boa. O que essa expressão está dizendo para a gente, irmão? Quem são os espirituais? Quem são? Sabe que não há um acordo final sobre essa pergunta. E eu, portanto, não vou te dar uma interpretação fechada para essa pergunta. Mas vou te dar duas possibilidades que são muito adequadas aqui com relação à passagem. Primeira possibilidade é pensar nesses espirituais como crentes da comunidade que são maduros, sábios, gente que tem discernimento e sabedoria para lidar com o irmão faltoso. Então a primeira possibilidade é pensar nessa expressão como irmãos mais experientes, mais maduros, que não estão surpreendidos por uma falta e que, portanto, podem ajudar e assumir o processo de correção daquele irmão que caiu. O problema dessa interpretação
é que ela pode dar a entender que a gente deve dividir a igreja em dois grupos, né? Quem é espiritual e quem não é espiritual. Então, alguns irmãos podem começar a achar assim, olha, eu sou espiritual. O irmão ali não é espiritual. E cada um começa a usar a camiseta do espiritual e do não espiritual. Então parece que essa interpretação pode provocar esse tipo de divisão interna na comunidade, o que não é a pretensão do apóstolo. Eu então vou sugerir que a segunda interpretação seja talvez a mais adequada. Paulo está falando de espirituais aqui, no sentido muito específico. Ele está falando de gente madura, gente experiente, gente que tem a habilidade para lidar com um problema desse, mas que também exerce um papel de liderança na igreja. Ao que parece, ele está se referindo aqui aos presbíteros da igreja, aos pastores da igreja, que foram colocados na comunidade com a responsabilidade de conduzir o rebanho e também tratar de situações em que irmãos tenham sido surpreendidos por falta. A ideia, portanto, é que ele está colocando no fardo desses homens a responsabilidade de conduzirem o processo. Então, gente madura, gente experiente e que tem a habilidade dada por Deus para conduzir e governar o rebanho e, portanto, tratar de questões dessa esfera. A gente vai ver, mais para frente, daqui a pouco, que Paulo vai até apontar algumas atitudes que são necessárias para essa correção. E ele espera que isso seja feito por gente madura, gente experiente. Amados, é tão trágico quando uma pessoa que não sabe fazer a correção se envolve em corrigir, que é melhor que não tivesse feito coisa nenhuma. Então, Paulo, portanto, está falando aqui, parece para mim ser a melhor interpretação, da liderança da igreja, dos pastores, dos presbíteros. E o que eles devem fazer? Eles devem corrigir o irmão. Essa é a palavra que ele usa, né? Corrija esse irmão que está surpreendido pela falta. A palavra correção, irmãos, é uma palavra que significa colocar o irmão nos trilhos certos. É tirar o irmão da situação de desvio que ele está e colocá-lo na direção do que é correto. E é uma palavra que traduz para a gente diferentes formas desse corrigir. Há a correção que passa pelo alerta, pela admoestação. O irmão está surpreendido pela falta e a gente alerta ele do pecado, do problema que ele está enfrentando. Essa é uma maneira de corrigir. É uma maneira de advertir o irmão. Segunda forma é levá-lo a arcar com as consequências do pecado que ele cometeu. Chamá-lo à responsabilidade dos atos que ele cometeu. Levá-lo a perceber as consequências do erro que ele cometeu. E o irmão há de concordar comigo que há pecados que são inconsequentes. Há pecados em que a pessoa comete o pecado e tudo se resolve entre ela e Deus. Mas há pecados que têm consequências e ondas que atingem a vida de muita gente. E o irmão precisa ser conduzido a reparar esses erros, a pedir perdão a quem ele ofendeu, a acertar contas com quem ele produziu dívida. Ele tem que ir lá e reparar essas questões, e essa esfera de correção também pode ser usada. E quando a coisa se torna ainda mais importante, mais grave, mais séria, a correção pode implicar também em disciplina cirúrgica, em excomunhão da vida da igreja, em separação do rebanho, para que esse irmão seja sempre levado a perceber a gravidade do pecado que cometeu e a necessidade de arrependimento. Irmãos, é bom que a gente saiba que a palavra correção na Escritura sempre tem a ver com a disposição que deve haver na liderança, na igreja, para levar aquele irmão à busca pelo arrependimento. Olha, Deus não exige de nenhum de nós vida perfeita. A Bíblia não exige do pecador vida perfeita. Até porque nenhum de nós tem essa vida perfeita para oferecer. Mas ela exige, sim, que haja arrependimento,
humildade, reconhecimento do pecado e submissão ao processo de correção estabelecido pela palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, eu tenho duas lições para a gente. Primeira delas, a gente precisa estar alerta, irmãos, para corrigir os irmãos que eventualmente forem surpreendidos por uma falta. Eu queria dizer, irmãos, que é muito importante que a gente entenda o nosso papel na responsabilidade de uns para com os outros. E veja, o que a Escritura estabelece que façamos é que a gente busque corrigir o irmão. Agora, não é isso que a gente faz, irmãos. E aqui eu vou tocar numa ferida que eu sei nós precisamos considerar na nossa própria vida como igreja. Quando a gente fica sabendo que um irmão está envolvido com uma falta, qual é em geral a nossa atitude, irmãos? Eu vou teatralizar aqui a atitude para você perceber o que a gente faz. A gente pega no telefone, liga para um outro irmão e diz assim: irmão, preciso dizer uma coisa para o irmão. Aí o outro irmão na linha: poxa, não, pode dizer. Olha, eu vou dizer isso para o irmão só para o irmão orar. É só para o irmão orar, hein? Fulano de tal está envolvido com pecado, rapaz. Eu vi ele numa situação assim, assado. Ora pelo irmão. Desligou o telefone. Esse outro irmão pega o telefone e liga para um outro irmão, um terceiro irmão. Liga para ele e fala: irmão, você não sabe o que eu fiquei sabendo, irmão. Ah, aquele irmão tal, fulano de tal, me disse que o irmão tal fez isso, e eu estou ligando para o irmão orar para o irmão. Esse irmão pega um guarda, irmão. Aí está todo mundo na igreja, sabendo o que o irmão fez. Mas ninguém teve a coragem para ir até o irmão e corrigir o irmão. Ninguém teve a coragem para assumir o papel bíblico. E o que é pior, irmãos, aumenta sempre um ponto ao conto que já ouviu. Vira uma fofoca desgraçada, uma maledicência sem tamanho. E aí o problema que era dessa magnitude, vira um negócio gigantesco. Porque nós não fazemos o que a Bíblia determina. Não temos coragem para ir corrigir. O que você tem que fazer, irmão? Se você não tem condições de falar com aquele irmão, leva o caso aos espirituais da igreja. Antes mesmo de ligar para uma outra pessoa dizendo o que você sabe ou deixa de saber. Leva o caso para quem pode corrigir. E não fica criando fofoca em torno do problema. Irmão, eu estou fazendo a campanha tolerância zero para fofoca. Está mais que na hora da gente aprender que esse caminho da maledicência só cria mais problema. Você dá a esse irmão que está em falta o direito de explicar talvez o que tem acontecido. Dá a ele a oportunidade dele ser corrigido no erro que ele está cometendo. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. E é responsabilidade de todos nós, não é só minha como pastor não, irmãos. Leva aos espirituais e corrige. Segunda aplicação. Quando a gente fala de correção na Bíblia, tem que lembrar que o irmão que caiu não está perdido porque caiu, irmão. O fato dele ter caído não dá para a gente o direito de desprezar o irmão, de condenar o irmão, de lançar o irmão no inferno. A gente faz isso rápido, não é? A gente é tão rápido em definir logo que aquele irmão é um caso perdido. Já era. Não quero ver nem pintado de ouro.
Pelo contrário, irmãos, ele precisa de correção, de restauração. É um irmão que caiu num pecado grave e que pode ser restaurado mediante arrependimento. Ponto final. A ideia não é que ao tomar essa atitude a gente está definindo, declarando o juízo, a condenação, a perdição daquele irmão. Pelo contrário, estamos usando esse expediente para corrigi-lo, para restaurá-lo. E o que mais o apóstolo Paulo fala sobre atitudes que devem ser tomadas nessa correção? Depois então dele ter, primeiro, lembrado para a gente que um irmão pode ser surpreendido numa falta. Depois de ter estabelecido que esse irmão precisa ser corrigido pelos espirituais, ele vai falar agora de 4 atitudes que a igreja deve ter com esse irmão que está sendo corrigido. Mas isso aqui é uma luva para a gente nessa noite, tá? Eu penso que a gente precisa aprender isso aqui e passar a viver isso aqui como igreja. E de verdade, irmãos, eu espero no Senhor que a gente aprenda de uma vez por todas a caminhar como esse texto determina que nós façamos. E se amanhã, irmãos, eu vou falar isso aqui de maneira muito solene, se amanhã eu tiver que ser disciplinado pelos irmãos, vocês usem essas 4 atitudes que o apóstolo estabelece aqui. Primeiro, corrigiu com espírito de brandura. Está aí na sua Bíblia. Primeira coisa é, faça isso com espírito de brandura. É para corrigir, irmão, com espírito de brandura. O que essa palavrinha está nos dizendo? Não é para chegar lá no irmão e despejar sobre ele críticas, palavras amargas, duras. Não é para ir lá censurar o irmão. Não é para ir lá despejar sapos e marimbondos sobre a cabeça do irmão. Você já viu? Como tem gente que às vezes quer corrigir, mas ao invés de corrigir, fala um monte. Aí aquele irmão que já está esmagado pelo pecado, fica ainda com mais raiva. Esse miserável vem aqui para ficar enchendo a minha cabeça de acusações, enchendo a minha cabeça de palavras duras e censuras, e eu não consigo entender o que esse cara está me dizendo. Ele não está me dizendo nada que me ajude. Não é que eles estejam dizendo a coisa errada, irmãos. Estão dizendo a coisa certa da maneira errada. Não é o tom. O tom é que faz a diferença. É para falar, mas a verdade tem que ser dita em amor, irmão. Amor. Tem que ser dito de uma maneira que aquele irmão que está sendo alcançado entenda aquilo como uma correção para o bem dele. Não é para ir corrigir e acabar brigando com o irmão. Por isso que eu digo uma coisa, tem irmãos que não sabem fazer isso. E esses não devem se aventurar a fazer. Se você tiver um problema com o irmão e ele te ofendeu, ou você viu alguém envolvido em alguma falta, e você sabe que você não tem condições de ser brando, procure os espirituais da igreja e vai na companhia deles. É melhor, irmão, não fazer nada do que fazer da maneira errada e acabar produzindo um efeito contrário. Isso vale também, irmãos, eu vou aproveitar aqui para dizer o seguinte, vale também para os pais quando vão corrigir os seus filhos. Não é que o pai esteja dizendo a coisa errada, mas é o tom, né? O tom. O tom faz toda a diferença, né? O filho fica enervado porque o pai não sabe falar da maneira certa. Esposa, preste atenção quando você vai criticar o seu marido. A crítica pode ser bem-vinda, mas fale isso de maneira branda. Os maridos também, quando vão criticar a esposa, têm que aprender a falar de maneira branda. Então, primeiro é brandura. O jeito que vai com brandura, ganha boa parte da questão. Você já foi repreendido por alguém e a pessoa fala assim, você é repreendido e no final você fala assim, irmão, muito obrigado pela sua repreensão, repreende de novo que é tão bom. É isso que o Paulo está dizendo. A repreensão tem que ser dita e estabelecida de uma maneira branda.
Tem uma palavra, irmãos, na Escritura que é muito apropriada aqui, olha. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é uma verdade tremenda. Quem fala com brandura desvia furor, mas quem fala com dureza, em geral, suscita ainda mais ira, ainda mais raiva. Então, primeiro se aproxima do irmão e faz isso com espírito de brandura. Segunda coisa, segunda atitude, verso 1, a parte final. E guarda-te para que não sejas também tentado. Olha, é bom lembrar isso aqui, né, irmão? Você vai corrigir o irmão? Não vai esquecer de se guardar para que você também não acabe se envolvendo com a tentação que subjugou aquele irmão. Eu conheço meu coração para saber, irmão, que eu não sou melhor do que aquele irmão que caiu. Eu carrego no meu coração e no meu interior todas as possibilidades para cometer o mesmo erro que ele cometeu. Quem está em pé tem que sempre olhar bem para não cair também. Quem está em pé tem que tomar o cuidado para não se deixar ensoberbecer. Quem está em pé tem que se lembrar que não é melhor e nem superior ao irmão que está caído. Nós somos todos tentados de muitas maneiras, de muitas formas. Então Paulo está dizendo assim, quando você falar corrigir, não vai com espírito orgulhoso, vai com espírito de brandura, e abre teu olho, porque senão você cai também. E a pior coisa que pode acontecer é alguém que vai corrigir alguém e acaba cometendo o erro que estava corrigindo. Você imagina? O irmão vai corrigir e acaba fazendo a mesma coisa que aquele irmão que estava sendo corrigido fez. A autoridade para corrigir vai para o ralo. Não serve para nada. Perde completamente a competência para fazer a correção. Então Paulo sabe que é preciso que aquele que corrige não seja tentado e tenha cuidado com relação a si mesmo. Terceira atitude, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Muita gente pensa que Paulo está falando de um outro assunto aqui no verso 2, mas eu quero mostrar para os irmãos que o assunto é o mesmo, e ele está falando de uma outra atitude. Então, primeiro é para ir com o espírito de brandura. Segundo é para se guardar, para que não seja tentado. E o terceiro é que deve levar a carga. Qual é a ideia aqui de levar a carga, irmão? Levar a carga aqui é uma referência aos efeitos que o pecado pode ter na vida daquele irmão que foi surpreendido por uma falta. Mas às vezes o pecado traz consigo uma carga enorme. E eu estou falando aqui de tristeza, de culpa, de sofrimento, de consciência pesada. Há crentes que são levados a viver em períodos depressivos, de angústia, de fardo e de carga. Crentes podem viver, depois de terem sido surpreendidos pelo pecado, muito tempo com dificuldades para aceitar o perdão de Deus, irmãos. Gente que se sente não perdoada, não aceita pela igreja mais. Gente que se sente esmagada pela situação e pela vergonha que gerou. Gente que carrega a necessidade de ser aceita de novo.
pecado pode produzir esse efeito de um fardo enorme na vida daquele irmão. Aí Paulo está dizendo assim, quando você vai corrigir, leva a carga daquele irmão com você. Não é para ir lá, irmão, e aumentar a carga dele. Sabe que tem gente que vai corrigir e aumenta a carga. O cara vai corrigir e piora a situação. É para ir lá, irmão, e aliviar o fardo. Se colocar ombro a ombro com aquele irmão. Dizer para ele que se ele buscar arrependimento, ele vai ser recebido de novo com festa, com alegria, com prazer. Que ele não vai ser motivo de crítica, de olhos reprováveis. É para ir lá e se juntar ao irmão, se colocar ao lado dele, para levar a carga, ombro a ombro, e ajudá-lo a sentir um alívio. Paulo está dizendo assim, quando você for corrigir, leva a carga e você vai cumprir a lei de Cristo. Quarta atitude. Faça isso com profunda humildade. E ele faz isso de uma maneira bastante interessante. Versos 3 até o final do texto. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. É curioso que ele fala agora de cada um levar o seu próprio fardo. Depois ele tinha dito para a gente levar a carga do outro, né? Mas vamos entender que ele está falando de coisas diferentes. Então a primeira coisa é levar a carga do outro no sentido que eu já descrevi. Ajudar o irmão a carregar sobre si, com a ajuda da igreja, as consequências, o sofrimento que o pecado dele possa trazer para a vida dele. Agora Paulo vai falar de uma outra atitude que a gente tem que ter, irmãos, e que é reveladora. Paulo fala assim, olha, primeiro, quando você for lá, irmão, corrigir, vai com humildade. Porque se você pensa que é alguma coisa, você está enganado, você não é nada. A gente tem a tendência de nessas horas em que a gente vê um irmão caído, se colocar numa posição de superioridade. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? A gente tem o costume de olhar para o irmão que caiu e falar assim, rapaz, ainda bem que eu não sou que nem aquele miserável que caiu. Tem um fariseu que vive dentro da gente, falei isso aqui na quarta-feira, um fariseu que se apropria desses momentos para dizer para a gente que nós somos melhores. E como a gente vem para ajudar o irmão, a gente vem estender a mão para ele, a gente se acha melhor do que ele. E alimenta a falsa ideia de que estamos numa posição superior. Irmão, não se engane. Você pode cair também. Irmão, não se engane. Se você pensa que é alguma coisa não sendo nada, você só se engana. Então é para ir para lá, irmão? Primeiro, lembrando que você é tão frágil e tão fraco quanto aquele irmão que caiu. Seja humilde. E essa humildade deve desconstruir essa lógica que Paulo está dizendo no verso 4. Prove cada um o seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Por quê? Porque em geral a gente acaba usando o outro como referência da nossa espiritualidade boa, né? Saudável. Não é assim que a gente faz? Eu sou espiritual e santo porque eu não fiz o que aquele irmão fez. Ele adulterou, ele caiu, ele fez uma bobagem grande. Eu não. Eu sou o cara, porque eu nunca fiz o que ele fez. Bobagem. Está usando uma comparação que não serve para coisa nenhuma. Está se enganando. Está usando um espelho que não é o espelho que você tem que usar. A gente pode se orgulhar nessa comparação que a gente faz com o irmão que caiu.
Irmãos, quem é o nosso espelho e a nossa referência de vida? O Senhor Jesus Cristo. Diante dele a gente não tem do que se gloriar, não é? Diante dele a gente fica sempre corado de vergonha. Diante dele a gente sempre tem o que lamentar e não o que gloriar. Então não aproveita esse momento para se gloriar, para se comparar com aquele irmão e imaginar que você é melhor do que ele. Pelo contrário, cada um prove o seu próprio labor. A ideia é, Deus cobrará de você o que você é, sem comparar você com ninguém. Cada um de nós vai dar contas de si mesmo para Deus. A gente aprende essa lógica da comparação desde criança, né? Meus filhos são assim, um faz bobagem, é sempre a culpa do outro, né? Não, porque o Daniel me mandou fazer isso, porque o Lucas fez isso. É sempre essa mesma conversa. Então nessa hora a gente se comporta exatamente assim. Paulo está dizendo, cada um vai provar o seu próprio labor. Deus, no dia do juízo, não vai comparar a minha vida e a sua com a vida do irmão que caiu. Nós daremos conta de nós mesmos para Deus. E por isso ele termina o texto. Então cada um leve o seu próprio fardo. Cada um assuma as responsabilidades da sua própria vida. E para de se intrometer na vida do irmão. Para de se comparar com o irmão. Para de achar que essa comparação alivia a tua barra. Pelo contrário. Aproprie-se da correção com humildade. Que bom seria se fosse assim, irmãos. Se quando a gente vai corrigir o irmão, a gente faz com esse espírito de humildade e percebe que amanhã, se eu tiver que corrigir ele também, eu terei o mesmo espírito que ele teve comigo. Que maravilha, irmãos. 4 atitudes então, e eu termino aplicando de 2 maneiras o texto para a gente ir para casa. Primeiro, quero me dirigir, irmãos, aos que estão em falta. Eu não conheço o seu coração, a sua vida. Não conheço como é que você está vivendo a sua vida fora da igreja. Não faço isso de maneira acusadora. Mas se você está em falta, irmão, para de esconder isso. Para de viver de maneira hipócrita. Tira a máscara, irmão. Tira a máscara. E busca a correção. Você não vai perder sua salvação. Não é o fim da sua vida. Você não vai ser expulso da igreja. Você só precisa ser corrigido, irmão. Deus não vai dar as costas para você. Você precisa de ajuda. Submeta-se à igreja, à correção da igreja. É assim que Deus restaura e corrige pecadores. Aqui é um lugar para pecadores. Redimidos, arrependidos, que quando caem, se submetem à correção necessária para serem restaurados. Não tenha medo, irmão. Não fica fugindo da correção. Se Deus está incomodando você, tome atitudes, irmão. Declare o teu pecado e confesse ele para Deus. Se ele é uma questão só entre você e Deus, faça entre você e Deus. Se ele tem consequências para fora da sua relação com o Senhor, procure meios para buscar essa reconciliação. Amados, é isso que a Bíblia exige de nós. Se você conhece alguém que está em falta, irmão, e não tem condições de falar a esse irmão, procure os espirituais da igreja.
E se você vai se aventurar a falar com ele, faça com espírito de brandura. Lembre que você pode ser tentado também. Lembre da sua fragilidade. Lembre que você precisa ser humilde. E vá até ele como quem quer levar os fardos desse irmão também. Então, amado, primeiro, queria dirigir essa palavra de provisão divina para a vida da igreja. Deus não exige perfeição, Deus exige arrependimento. E nós temos que ser, mais do que nunca, uma igreja que entende isso, que vive isso, que busca isso. Segunda aplicação, e é a aplicação agora para toda a igreja. Pergunta aos irmãos. Nós somos uma igreja que cumpre as orientações desse texto, irmãos. Quando sabemos que alguém está em falta, qual é a nossa atitude? A gente faz aquela ligação, que parece piedosa, mas é maledicência e fofoca? Ou a gente tem a coragem para ir lá corrigir o irmão? Amados, que Deus faça de nós uma comunidade restauradora, que enfrenta os fardos uns dos outros, que sejamos responsáveis uns pelos outros, que de fato entendamos que só vale a pena continuar caminhando se a gente não deixar os feridos pelo caminho. Tem um irmão que nesse momento precisa da gente muito, irmãos, que foi corrigido. E eu quero contar com uma igreja que está disposta a dar a ele todos os ingredientes necessários para a sua restauração. Hoje, quando eu cheguei aqui pela manhã, nós estávamos cantando o hino 525, né? Que alegria, sem pecado ou mal, reunirmos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Que a gente seja uma comunidade assim, irmãos, que estejamos juntos, perto do Salvador. Que Deus nos abençoe. E que de uma vez por todas a gente não permita tomar nenhuma atitude nessa área que não seja aquela prescrita pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Feche seus olhos.